Meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para falar de Sou no Frieren, que teve um outro episódio sensacional, onde alguns outros personagens foram mais bem explicados, onde teve também vários combates e uma aula de como que funciona a magia nesse universo. Então, para saber como que foi, vem comigo e bora lá! Vocês vão lembrar que no episódio passado parou mais ou menos aí mesmo, né? Com ele botando a mão no chão e fazendo meio que uma ilha de terra, né? Que ele suspendeu uma parte enorme da terra e separou a Frieren das outras duas. E só uma curiosidade interessante aqui, que foi o Oswaldo que lembrou, é que o nome dele, Richter, é exatamente igual se escreve escala Richter. Entendeu? Então deve ter sido uma, sei lá, uma comparação, uma analogia, alguma coisa que o autor fez, porque ele mexe com terra. Então, foi uma coisa muito interessante, só pra uma curiosidade aleatória aqui que o Oswaldo se atentou e eu queria que vocês soubessem também. Mas aí a cena fica mais no Denken e na Frieren. E o Denken fala que não tá nem aí pro privilégio, e vocês vão lembrar que no episódio passado, o Richter falou que a melhor coisa desse teste é o privilégio, que é uma magia muito poderosa que você pode aprender da Ciri. E ele fala que não tá nem aí, porque pra ele a graça de aprender uma magia é o caminho, é pesquisar a magia, é ir atrás, é aprender ela por conta própria. E nesse momento, quando ele fala isso, a Frieren lembra de 1000 anos atrás, né, quando ela estava com a mestra dela, no caso a Flame, e ela foi apresentada para Ciri. Aí chega lá a Flame, mostra ela para Ciri, e a Ciri fala, olha, a minha discípula resolveu me trazer a discípula dela também. E ela se aproxima da Frieren e fala o seguinte, olha, gostei dela, ela é forte. E fala assim, olha, como você é discípula da minha discípula, você pode escolher uma magia que você quiser. Eu te ensino qualquer magia que você quiser, porque eu conheço basicamente qualquer magia que já foi inventada. Ou seja, 1000 anos atrás, ela já tinha esse poder. Pensa numa pessoa poderosa, e era mestra da Flame. Né? Pensa numa pessoa poderosa. Aí, a Frieren fala o seguinte, não quero nenhuma não. E ela acha estranho, né? Aí ela fala, a Frieren fala exatamente igual o Denken. Não, porque pra mim o legal da magia é a descoberta, enfim, é conseguir a magia, não ganhar ela assim. É o ato de ir atrás da magia e tudo mais. E aí você vê que a Ciri, ela não gosta muito, e ela fala, Flame, ela não serve. Ela não tem a ganância que precisa. E a Flame fala que ela tem a utilidade dela, e que seria a Frieren que mataria o Rei Demônio. E assim, ela fala uma coisa aqui que é bem discutível. Eu pretendo trazer essa discussão em algum outro momento, ou até no final desse vídeo mesmo, se ele não ficar muito longo. Mas basicamente a Flame fala que ela é uma maga da paz. Então só ela que pode trazer a paz e matar o Rei Demônio. E isso tem muitos pontos filosóficos e pontos, se você for pensar logicamente, pontos errados também. Não faz o menor sentido. Mas eu vou explicar isso mais pra frente, vocês vão entender talvez o porquê que isso é bonito por um lado, mas não é muito bom de se levar ao pé da letra. Né? E depois volta pros dois. E a Frieren fica feliz com o que ouviu do Denken, porque ela meio que se vê nele, né? Que ele tem aquele mesmo perfil dela. E fala que todo mago deveria pensar assim também. E depois o anime corta e mostra o Richter lutando contra aquelas duas meninas do grupo da Frieren. No caso, a Kani e a Lavínia. E aí já mostra que a Lavínia tá tendo muita dificuldade, porque ela falou que ela não consegue congelar ele por causa do tanto de mana que ele tem. Então ela tenta congelar ele simplesmente desfaz a magia dela. Ela não consegue de jeito nenhum. E ela até tenta atacar com um gelinho lá, uma magia de gelo, que assim, é ridícula pra ele. Ele vai lá, faz uma bola, tipo uma proteção de terra, para o gelo dela na maior facilidade e ataca ela. E assim, a Kani teve que salvar ela, fazer barreira, porque elas não conseguem acompanhar a velocidade dele, nem o domínio dele, nem nada. Então elas estavam tomando, assim, um baita atraso pra ele. E ele até fala assim, cara, o que eu tô fazendo aqui? Ele se pergunta, cara, tem uma pessoa aqui que só usa magia de gelo quase inofensiva e a outra que só consegue lutar se estiver na água. Como não tem água, não tá fazendo nada, só barreirinha. Né? E ele fica até meio frustrado, porque, porra, aquelas duas não tinha nível pra ele. E agora vem uma das partes mais interessantes do episódio, que é quando o Richter começa a explicar um pouco da estratégia dele de combate, de como ele luta, e também dar uma aula de como que funciona a magia no universo de Sou no Frieren. Porque ele fala o seguinte, ele fala muito da magia de defesa, né, que elas estavam usando barreirinha pra se proteger, e ele fala que aquela barreirinha que elas usam foi feita pra proteger o mago do Soul Track, aquela magia daquele primeiro demônio que a Frieren mata, que estava pedrificado. Então, essa barreira é extremamente eficiente contra a magia. Só que ela não é tão eficiente contra ataques físicos. Mas ninguém se preocupa
em trabalhar mais ela, porque os ataques físicos não são tão fortes quanto a magia. Então, assim, pra se proteger de monstros, de ataques de guerreiros, aquela barreira é mais do que o suficiente. E se você fosse trabalhar ela mais, ele até faz na mão dele uma barreira mais trabalhada, se você fosse trabalhar mais ela pra parar ataques físicos, o tempo de conjuração dela seria muito maior. Então seria meio impraticável, porque ataque físico é rápido, é de perto. E você tem que demorar mais pra proteger. Não faz sentido. Então ele fala que a estratégia dele e de vários outros magos modernos em vez de tacar energias mágicas, controlar algum elemento físico pra dar uma pancada e quebrar a barreira. Né? Uma estratégia muito interessante. E isso, assim, é muito coisa de militar mesmo, porque tem uma fraqueza, você explora uma forma de driblar a fraqueza, aí a defesa vai elaborar uma forma de burlar esse ataque novo. E fica nessa coisa de rato e gato, basicamente. E depois dessa explicação muito bacana, ele dá um ataque pra valer. Aí ele bate pra valer. E elas tentam fazer a barreirinha lá, no caso a Kani tenta fazer uma barreirinha, que é quebrada e as duas são isoladas longe. E aí as duas já estão quase derrotadas, já estão, tipo, destruídas por ele. E aí é engraçado que a Lavínia tenta dar uma desperta pra cima dele, que ele se aproxima dela, e aí ela fala assim, você tem certeza que você quer se aproximar da gente? Lembre-se que o corpo é 60% água, e ela controla a água. Aí ele dá uma risada pra ela e fala assim, cara, você tá querendo me enganar? Tipo assim, a magia é a arte de imaginar. Você tem que imaginar. Eu já falei isso em outros vídeos, já tá bem claro isso em Sonofrieren. Você consegue imaginar a distribuição da água no corpo? Nas veias, nas artérias, no sistema linfático, na parte interna e externa da célula? Você consegue visualizar? Não, né? Você consegue visualizar uma forma de você manipular essa água do corpo? Como que você vai manipular a água da minha célula? Me explica. Vocês não conseguem ver isso. É óbvio que vocês não conseguem manipular a água do corpo de alguém. Então isso explica por que alguém lá em Sonofrieren não consegue fazer essas coisas tão apelonas. Tipo, manipular a água do corpo. É extremamente complicado. Você teria que conhecer tudo do corpo da pessoa, né, e conseguir visualizar. Ser tão criativo a ponto de conseguir fazer isso. Então é absolutamente insano. E depois disso, o Richter diz que só vai ficar de olho nelas, porque ele também não tá mais com a intenção de matar elas. E ele vai ficar só esperando o resultado da luta do Denken contra a Frieren. Ele falou, olha, eu não preciso fazer nada com vocês, não preciso matar vocês, isso se o Denken vencer, lógico. E é aí que vem o momento mais aguardado, que é a luta da Frieren contra o Denken. E depois o anime mostra a luta dos dois, que foi muito legal, porque já mostra os dois, a Frieren e o Denken, voando e um atacando o outro mutuamente, eles se protegendo com barreira, e a luta, nesse momento, parecia até equilibrada. Mas você começa a ver que não, quando a Frieren dá um poder nele, uma magia de luz lá, e ele sai voando, e a magia perseguindo ele, que até tem uma cena parecida na abertura, né? E é bem legal isso, saber que a Frieren tem uma magia que persegue a pessoa. Isso tem outras pessoas têm esse tipo de magia também, mas não é tão comum, já é uma magia mais avançada. Mas o Denki também se protege, e ele percebe que se a luta continuar nesse jeito, um atacando o outro, barreira contra ataque, ninguém vai derrubar ninguém na porrada, e ele vai perder por causa da mana. Ele sabe que a mana dele vai esgotar antes da dela, porque ela tá muito tranquila. E aí, então, ele resolve usar as magias mais fortes dele. E a primeira coisa é que ele combina duas magias especiais, porque quando você vê que a magia tem nome, ela não é uma magia comum, é uma magia mais especial, não é aquelas basiconas. Aí ele usa uma magia de vento e depois uma de fogo, né, pra fazer meio que um furacão de fogo. Aí ele usa isso na Frieren, mas ela tava com uma barreira omnidirecional, ou seja, para todos os lados, uma bolha ao redor dela. E não funciona. E aí, pra tentar quebrar, ele usa uma outra magia, que é a magia talvez mais poderosa dele na atualidade, que é uma magia de luz. Eita. Né? E ele usa aqueles feixes de luz pra atacar a barreira da Frieren. Que não quebra, e não só não quebra, como ela aproveita que fez um fumaça danada, né, na hora que ele atacou a barreira dela, ela usa pra contra-atacar. Então ele nem acredita, porque a magia é muito rápida, né? Ela teria que ter um pensamento e uma forma de conjurar muito veloz pra conseguir contra-atacar. E ela consegue. Aí você vê que ele consegue bloquear, usar uma barreira pra bloquear no susto. E outra coisa interessante é que a magia dela tentou pegar ele pelos flancos, pelos lados. E ele vira e usa a barreira. E quando ele volta pra frente, a Frieren já tá na cara dele. Que ela voa mega rápido também, né? Ela aparece na cara dele e deu uma magia, uma porradão nele, que foi muito bonito. Dá uma olhada nessa cena, que foi linda a explosão, a magia dela jogando ele longe.
E depois disso, o Denken reconhece que perdeu e que tá sem mana. E fala, olha, beleza, perdi a luta, não tem como eu continuar lutando. E ele não entende como que ela conseguiu vencer ele só usando magias antigas, né? Que ela não usou nenhuma magia especial, você vê que ele falou o nome de 3 magias e tal, mas não deu conta. E ele até fala que parecia um mestre que tá usando só magias básicas porque tá pegando leve com o iniciante. Pô, e o cara tem nível de mago de primeira classe, cara. Você viu que o professor lá fala, olha, esse cara aí não vai perder. Ele tem nível de mago de primeira classe. Mas, cara, foi tratado igual criança. Eu até falava muito dessa luta. Eu imagino que muita gente deveria estar pensando que essa é uma luta mega equilibrada. Tipo, porcaria nenhuma. Foi uma surra. Foi, assim, um passeio. A Frieren ganhou fácil dele. E aí a Frieren fala, me dá o passarinho. Me fala onde que tá a menina que tá com o passarinho, que eu vou pegar o passarinho dela. E aí o Denken fala assim, aqui, Frieren, você no meu lugar, você falaria? Aí ela olha com uma cara, assim, é muito, muito boa essa parte. Ela olha com uma cara, tipo, e fala, é verdade. E dá uma bicuda nele no chão. Tipo, eu não... Tipo, se você tá vendo isso pela primeira vez, certamente você não esperava isso da Frieren. Que ela é toda meio meiguinha e tal. Deu-lhe uma bicuda no cara no chão, pisou nele depois e falou, ô, você menina, eu sei que você tá por aqui. Falando com aquela menina rapidinha lá. Se você não aparecer aqui, eu vou matar ele. E aí ela começa a preparar a magia. E o Denken fala, cara, ela não vai me matar, menina. Não aparece. Que você mostrar sua mana 1 milímetro, ela vai descobrir onde você tá. E já era. Aí o Denken falando, não venha, ela não vai me matar. E a Frieren lá ameaçando matar. A menina meio que uma hora falou, velho, eu vou ajudar o velho. Não tem como. Que ela sabia também que a Frieren não ia matar o Denken. Mas ela sabia que a Frieren ia machucar ele pra valer. E aí ela resolve usar a velocidade dela. Só que quando ela usa, a Frieren pega ela. Tipo, provavelmente ela tava esperta, já sentiu a mana e já calculou mais ou menos onde ela ia passar e pegou ela. Ou seja, se ferrou. E aí ela usou uma magia pra prender os dois, tipo uma corda, na árvore. E ficou os dois presos lá de besta. E também depois a Frieren diz que ela estava estudando, analisando a barreira da Ciri, que é aquela barreira que protegia o local lá do teste. E também vale lembrar que estava chovendo nessa hora, é importante você saber disso. E aí ela estava analisando a barreira e até mostra os dois professores lá, aquele cara meio doidão e aquela menina do cabelo comprido, falando que alguém estava analisando aquela barreira. Tava alguém estudando aquela barreira. E aí o cara fala, aí daí, deixa eu estudar, foi feito pela Ciri. Ninguém vai quebrar a barreira da Ciri. É impossível. Nem se o mundo virar de ponta cabeça, isso acontece. E aí chega a Frieren e fala, e eu terminei de analisar. Aí ela vai, usa uma magia e pum, ataca a barreira e quebra a barreira da Ciri. Aí o professor fica tipo, caraca, quem é essa mulher, cara? Aí mostra a Ciri lá, e ela fala, lá no canto dela, lá longe, né? E a Ciri fala, Frieren, veio aqui, quebrou minha barreira, é assim que você me trata depois de 1000 anos, né? Que elas se viram. E aí ela fala uma coisa muito legal. E ela fala o seguinte, a Ciri, e é por isso que eu nunca largo a minha carreira como maga. Porque na magia o mundo vira de ponta cabeça. Que foi o que o cara falou agora há pouco. Tipo, esse momento foi genial. E a Frieren não fez isso à toa. Ela fez porque tava chovendo. E a menina, as amigas dela lá, aquelas meninas do grupo, precisavam de água pra lutar contra o cara. Né? Então ela fez isso pra começar a cair chuva. E aí ela fala assim, olha, agora a Kanye e a Lavínia vão vencer. E ela fala assim, porque você consegue imaginar alguém vencendo um cara especialista em água no meio da chuva? É complicado, né? E nesse momento já volta pra luta do Richter com elas duas. E quando começa a chover, ele já fica meio desconfortável. Mas quando ele bota a mão no chão, você vê que a Lavínia consegue congelar o braço dele. E ela fala, só de estar chovendo, você já ficou abalado. Porque assim, cara, magia é a arte de imaginar mesmo isso no Frieren. Quando ele começou a se sentir ameaçado, começou a falar, e será que agora a coisa vai mudar? Como será que vai ser agora? Ele começou a duvidar da própria capacidade, da própria, tipo, invulnerabilidade. Que ele era invulnerável à magia. Ele começou a questionar isso mesmo, já bagunçou a mana dele e a Lavínia já conseguiu prender ele por um momento. Né? E aí, ele fica meio preocupado e a Kanye organiza um ataque dela, que é o ataque mais poderoso dela, que ela junta água pra caramba. Ela fez uma Jinkidama de água, basicamente. Foi um negócio gigantesco. E a Lavínia prende ele um pouco, né? Joga um gelo na perna dele pra prender ele. E ela arremessa aquela quantidade de água enorme. E a Lavínia até fala, aí ó, isso também, assim como as suas rochas, isso aí também é um golpe físico.
E agora? Ele tenta fazer a barreira, só que a barreira quebra. Segundo a própria explicação dele. E aí ele toma aquela porrada, aquele monte de água e também cai em combate. Isso é legal também, porque quando a água bate nele, dá um caldo nele sinistro. E a Frieren que tá lá embaixo vê a água chegando, ela pula e deixa os dois amarrados lá na árvore. Tipo, coitados, quase morreram afogados. A Frieren é muito boa, cara. A Frieren é genial. E depois disso, o grupo da Frieren finalmente venceu. Aí eles pegaram o passarinho e foram se esconder, né? Porque não querem mais combate. Tirando a Frieren, ninguém mais lá tem mana. E aí mostra o grupo do Denken, que até o momento estava sendo reprovado, né? Aí o Denken e aquela menininha conseguem se soltar lá da árvore, se libertar. E aí o Denken fala, bom, vamos continuar a nossa busca. Aí o cara falou assim, o Richter, né? Falando, cara, o que a gente vai fazer? Estamos nós dois sem mana, ela tem pouquíssima mana. E é inexperiente. Aí ele fala, o que você acha que o Mago Imperial faria nesse momento? Tentaria até o fim, cara. Vamos. E eles foram procurando outro grupo. E eles acham outro grupo de uns caras que tinham passarinho, eles conseguiram pegar, só que só tinha 2 membros, porque o terceiro morreu, então eles já estavam desqualificados. E aí ele fala, vamos chegar lá e vamos pegar deles. E o Richter fala, então você vai negociar? Ele falou, não, cara, eles não vão entregar por orgulho. Não vai dar de bandeja assim, não vai ser isso. E aí eles foram pra lá, né? E aí essa cena, cara, pra mim, por incrível que pareça, foi a melhor do episódio. Cara, eu surtei quando eu vi isso, porque no mangá não ficou tão legal. Cara, aquilo ficou muito bom. Porque o Denken vai lá e o Richter fala, cara, o que você vai fazer? Tá sem mana, velho. Ele vem comigo. Aí os caras chegam, levantam também. Ele tira a parte de cima da roupa dele, começa a tirar a coisa pra ir no braço. Aí o Richter, cara, o que você vai fazer, pelo amor de Deus? Ele falou assim, cara, você não é homem não? Vem comigo. Já que não tem como usar magia, vão no soco. E ele vai pra porrada, cara. O velhinho mago, cara, foi na mão com os caras novos ali, bicho. E, cara, a cena dele indo pra cima dos caras foi muito boa. Dá uma olhada. E assim, o velho é tão brabo que ele conseguiu pegar o passarinho dos caras, velho. O velho é bom demais. Aí ele pega na porrada, cara. Aí o cara fala, só usa magia quem não se garante no soco. Ele se garante. Cara, que velho maravilhoso, cara. Esse cara é muito bom. E aí ele pega também. E aí encerra. Depois só mostra o pessoal lá esperando o tempo passar. E aí encerra a hora do exame finalmente. E chega o professor e anuncia que 6 grupos passaram. Ou seja, 18 pessoas. E eles estarão agora no segundo teste, que vai ser o próximo episódio. Então, assim, basicamente de importante nesse episódio foi isso. Mas agora eu tenho alguns questionamentos pra vocês. E, como sempre, eu gostaria que vocês respondessem aqui nos comentários. E essa é uma das partes mais interessantes do vídeo. Então, fique aqui comigo, beleza? E agora, galera, assim como no vídeo passado, eu quero saber de vocês quais notas vocês dariam para os personagens desse episódio, que tiveram destaque nesse episódio. E no caso, eu gostaria que vocês avaliassem, dessem uma nota de 0 a 10 dos seguintes personagens e dissessem também o porquê, quais critérios que você avaliou. Então serão avaliados hoje a Frieren, o Denken, o Richter e as 2 meninas do grupo da Frieren. Além também, se você quiser colocar aquela menina rapidinha lá, que esqueci o nome dela, pode colocar também. E aí me digam o que vocês acham. A minha nota, que eu sempre vou falar a minha nota também, vai ser o seguinte, a Frieren, pra mim, é nota 10. Não tenho o que falar. Ela, pra mim, tem todos os atributos bons. Tipo assim, tudo que eu tô avaliando, ela vai muito bem. E eu avalio muito a ética, porque assim, eu não acho que um cara muito ruim pode ser um mago de primeira classe. Tipo assim, cara, você tem um corpo policial. Você vai colocar um cara, tipo, corrupto, maligno, ou sem nenhuma empatia com ninguém, eu acho que não presta. Pra mim, não prestaria. O meu grupo, tipo assim, se eu vou fazer um grupo, eu quero saber os antecedentes dele. Sabe? Eu não vou botar qualquer craca ali, de jeito nenhum. Então, ó, conta a ética, conta a habilidade de combate e conta a parte estratégica. Então a Frieren, foi ela que fez a estratégia pra pegar o passarinho toda. E não foi na sorte, ela foi na estratégia. Segundo, ela que elaborou toda a estratégia do combate ali também, tipo, de quebrar a barreira da Sylvie pra jogar água pras outras. Ela, estrategicamente, ela foi perfeita. No combate, ela só venceu um cara que tem nível de mago de primeira classe. E assim, ó, tipo, como se não fosse nada. Então, combate também. E a parte ética dela também, tudo certo. Então, assim, pra mim, a Frieren é nota 10. Passou com sobra. Já o Denken, eu daria nota 9. Por quê? Também a parte ética dele é correta. Ele não quis matar, ele não estava dando mais valor àquela recompensa lá, ao privilégio do que a vida das outras pessoas. Então, é um cara que dá pra se confiar, é um cara bacana. No combate, cara, ele é um dos melhores de lá.
Talvez ele seja o segundo melhor. Ah, mas ele perdeu pra Frieren. Quem não perderia? Quem daqueles ali que... pode botar os professores. Quem não perderia? Ah, pode botar aquele professor lá do Brabão lá também. Ele vai perder também. Sabe? Ninguém ia ganhar. Então é até um critério injusto falar, ah, não, ele perdeu pra Frieren, qualquer um perderia. Vou botar até dois juntos ali. Não teria como. Então, eu não vejo demérito nele em ter perdido pra Frieren, não. Demérito nenhum. E ainda o velho saiu na porrada com um cara novo e conseguiu. Pô, eu dou muita moral pra esse velho, cara. Vai porradeiro. Agora, um outro questionamento que eu queria deixar pra vocês. Se fosse a Frieren sem mana, ela nunca fica sem mana, mas se ela tivesse sem mana, você acha que ela iria pra porrada? Você acha que ele ia pro soco? O que você acha, Osvaldo? Esperar mais 50 anos. Não sei, cara. Pior que se ela tivesse aquilo na cabeça, eu não duvido que ela fosse pra mão, não, cara. Ainda mais depois do chute que ela deu no Denken ali. Eu não sei, cara. Desse lado, eu acho que ela ia pra porrada também. Ainda mais que ela é braba. Eu não sei. Eu não lembro de nada dela de físico, mas, cara... Eu sei lá, eu acho que ela ia. Me diz aí o que vocês acham também, tá? Se vocês acham que a Frieren ia pro soco ou não. Eu acho que ia, cara. Mas tudo bem. Aí, assim, o Denken foi sensacional nisso também. E na parte estratégica, quem fez toda a estratégia do grupo dele, ele que achou a Frieren, ele que foi... Cara, ele fez tudo ali. E a única coisa que deu errado foi porque a menina lá desobedeceu ele. Né? Então, assim, cara, pra mim ele foi nota 9. O Denken foi muito bem. Já o Richter, eu colocaria ele com nota 6, recuperação. Porque, assim, parte ética mais ou menos, porque ele tava com a ideia de matar as meninas no início, né? Não dá pra saber se era um blefe, mas que foi bem esquisito, foi. Então eu deixaria essa parte aí de... meio que sob suspeita. Ele mandou muito bem na parte de combate e na parte de conhecimento. Então essa parte foi o que manteve ele, porque ele conhece muito de magia. E ele é poderoso, ele não é fraco não. Só que ele também foi idiota. Ele foi muito idiota porque ele subestimou demais as meninas. Ele poderia ter nocauteado elas antes. Ele esperou, ele ficou conversando, explicando magia. Pô, um teste desse não explica. Você nocauteia, depois você explica com elas deitadas, desmaiadas. Não naquela hora. Ele subestimou muito elas. E por isso que perdeu. Então, ele ficaria com 6. Já a Lavínia e a Kanye, nota 4, reprovadas. Não teria como, porque assim, elas foram muito competentes. Além de não ajudar nada na estratégia, né, a parte ética delas é legal, beleza. Mas além de não ajudar nada na estratégia, elas são fracas pra caramba. Elas precisaram das duas juntas e não estavam ganhando do cara. Só ganharam porque a Frieren interveio. Ela teve que ir lá, intervir, quebrar a barreira pra deixar o cenário de acordo com a Kanye, favorável a Kanye. É tipo assim, cara, você não pode depender o tempo inteiro de um cenário específico. Isso é uma falha grave de combate, uma gravíssima. Não dá pra manter, pensar numa mago de primeira classe desse jeito. Que não tem uma boa imaginação, não consegue se imaginar, só usa magia inofensiva, como o cara mesmo falou. Então assim, elas venceram por causa da Frieren. Fora isso, as duas juntas teriam perdido pra ele sozinho com muita facilidade. E a própria Lavínia mesmo disse que na hora que tava lutando sério, elas não aguentariam um minuto com ele. Não dá pro mago de primeira classe ter esse nível. Então, pra mim, reprovadas. E agora eu quero saber também o que vocês acham, obviamente. E se vocês gostaram do vídeo, deixa um like porque ajuda demais, galera. Ajuda muito mesmo. Também se inscreva no canal porque eu falo de Sessão no Frieren toda semana, beleza? Então é isso que eu queria falar com vocês e vejo vocês no próximo vídeo.